as pessoas que estão na igreja, as pessoas que estão... Uma pessoa, tipo, como que uma pessoa consegue chegar num nível, assim, tipo, chegar um padre, ok, né? Tipo, você passou anos estudando por essas coisas, demorou demais já pra você virar padre, e aí pra virar papa, e você faz um negócio desse. Sim. Hoje, E a coisa do demônio. deixa eu só falar, eu respondo. Uma vez, eu tenho muita aula de filosofia fora do colégio. Aí eu perguntei para o professor a diferença de veneração e adoração. Ele falou que não tem tanta diferença. Adoração a gente mais sacrifica, a veneração ela realmente a gente contempla. E eu queria agora perguntar para vocês, qual é a diferença da veneração para a adoração? Então, quando a gente pode falar que a gente venera os santos, né? Então, eu tenho uma admiração pelo santo, eu vejo como exemplo, e eu vejo também Deus no santo. Então, eu admiro, quero conquistar as virtudes que ele conquistou e quero ter uma vida como ele teve, de unir a Cristo. E a adoração, o que é adoração? Quando eu vou adorar a Deus. Quando eu vou adorar perfeitamente a Deus, eu vou fazer a vontade de Deus. Então, exige de mim o sacrifício. Então, eu me sacrifico por Deus. Realmente, eu vou me sacrificar muito. E aí, a gente vai numa questão, né? Quando a gente vai falar de um progresso espiritual e tudo, a gente sempre fala, vamos rezar, a gente precisa rezar. Pelo menos 1 hora por dia. Oi. Sempre coloca na sua cabeça, adoração sempre liga a Deus. Porque a gente, por exemplo, tem protestantismo, a gente diz, vocês adoram imagem, vocês adoram Maria, não sei o quê. Não, a gente, o nosso centro, o ápice de tudo, até que está na Santa Missa ali, é Deus. Deus ali na tríade, na trindade. Então, a gente só adora a Deus. Agora, venerar é assim, como que eu vou dizer? É contemplar aquilo, entendeu? Mas é totalmente diferente de adoração, porque a adoração a gente realmente está amando de uma forma, a gente realmente controla a nossa alegria ali. Depois a gente vai ver que realmente a gente nunca vai chegar numa alegria plena aqui na Terra, né? Só quando a pessoa está lá na sétima morada que ela realmente conhece a plenitude em Deus. Mas aí vai chegar na sétima morada, ela vai ver que ela ainda não consegue se unir tão perfeitamente como ela queria a Deus. Sim. Aí, esse é o sofrimento da sétima morada. O sofrimento da sétima morada é você não conseguir unir-se perfeitamente a Deus como você queria. Quem queria falar? Era só eu responder a questão do padre, né? Do Papa. Existe um movimento hoje que a gente sabe que existe uma seita, né, maçônica, que eles falam, né, que se eles não conseguem destruir a igreja por fora, eles querem destruir a igreja por dentro. Então, eles vão tentar fazer com que as pessoas, né, que são dadas a eles, sejam seminaristas, padres, bispos, e aí eles querem destruir a igreja por dentro dela. Eu já mandava um convite pro meu pai, na verdade, quando ele se tornou servo, praticamente, muitas outras coisas, chegou esse convite no e-mail dele. Peraí. Aí falando, tipo, Oi. Não, pode falar. Tipo, falando não sei o quê, vamos conhecer. Ai, meu Deus, peraí. Eu vou arrumar aqui, vou mandar os links, tá bom? Praticamente isso, falando a gente também é Tá católico. bom, eu vou mandar o link. Peraí. Nossa, inclusive, teve uma vez que eu colocar nesse cara lá na igreja, que ele tinha morrido, na verdade, vocês foram fazer uma homenagem. Aí falou, agradeço a maçonaria que ajudou muito meu pai, nananã, falando no microfone. Eu vou colocar outro link, tá bom, gente? Lembra isso. Eu tinha uma... Então, já tem caso assim, então, por exemplo, você entrou, você não pode sair. Meu tio, por exemplo, ele entrou e passou, nossa, para ele sair foi uma luta, ele era de outro país, ele voltou pro Brasil, e assim, a maçonaria, ele só realmente deixou a maçonaria porque ele era extremamente calado, e assim, deu promessas ali que realmente não contaria, porque quem realmente fala, difícil é sair, na verdade, dali. Agora, se sair um segredo dali, a pessoa pode estar correndo até risco de vida. Mas já dá pra gente perceber que é algo realmente sério. Voltando aquele papo de nos convidar, igual a gente da Igreja Católica, para ir para uma cidade. Por exemplo, o cantor Evandro, eu conheço o Evandro Zé. Ele já foi convidado, o cara dizendo que era padre, convidou ele para fazer um show na igreja. Ele foi fazer esse show. Aí ele chegando lá, era tipo, normalmente, igual a igreja católica, todas as pessoas lá, tipo, broinha e tal, tudo certinho. Depois que ele saiu de lá, foi o padre Robson falar com ele. Ele é amigo do padre Robson, eu escutei. Falar com ele.
e esse padre ofereceu mais dinheiro para ele continuar indo lá. Uhum. Aí o Caroline Robson, que é amigo dele, tal, foi falar para explicar para ele. E, tipo assim, ele não devia aceitar de jeito nenhum que ele ia se queimar na diocese, ele ia se queimar em todo lugar. Mas que eles não eram nada a ver com a Igreja Católica, eles não aceitam, não tinha nada a ver. Que eles eram maçons tentando entrar na Igreja Católica, tentando tipo, se infiltrar, falando com as pessoas que eram da Igreja Católica, só que não era da Igreja Católica. E só antes da Anne falar, é muito importante coisas que a gente também, vocês não fazem ideia, às vezes vocês não sabem, a maçonaria, dentro dos cultos, só entram homens, não entram crianças, não entram mulheres, e, por incrível que pareça, atrás de movimentos, inclusive abortistas, tem muito capital que já foi, inclusive, explanado, tem muito capital ali investido pela maçonaria. Então, assim, porque se a gente for interligar ideologias, vocês entenderam o que eu estou querendo dizer? Esse tipo de ideologia que tem um intuito também de, por incrível que pareça, de deixar as classes, realmente os empresários lá em cima, inclusive anônimos, que a gente às vezes nem faz ideia, que investe em alguns movimentos, até mesmo para destruição da família, para redução da população. Então, é algo muito, se a gente for estudar, é algo muito amplo, que nem dá para a gente discutir aqui. Mas, assim, existe sim indícios que por trás de capitais de alguns movimentos tá ali dinheiro, né, da maçonaria. Assim, eu tenho uma amiga que sabe? E aí a gente conversou, porque ele sempre usava, tipo, ou um brochezinho, ou um anel, alguma coisa, né, referente a isso. E aí a gente foi ouvir perguntar, né, a que é isso? Porque tinha um símbolo estranho, que eu não conhecia. E aí ele me falou que ele era, e que ele era, tipo, por causa do avô dele, por causa do pai dele. Aí, porque o avô dele era, tipo, topíssimo de lá, sabe? E aí ele teve que trazer a família inteira para isso, todos os homens da família para isso. Só que ele também era católico, ele fez primeiro Eucaristia. Ele fez primeiro Eucaristia, ele vinha na igreja para confessar, ele ficou no galo, mas ele participava dessa seita, por causa do avô dele. Dizem que tem alguma coisa na igreja, não sei qual que é o documento, o que de fato escreve, o que de fato fala, mas diz alguma coisa que não se pode ser católico e ser maçom. Não existe, não, né? É contraditório. Se não for uma escolha dele, um amigo dela, mesmo se não for uma escolha dele. Mas de certa forma ele está escolhendo continuar lá, entendeu? Mas ele não pode sair, ele, tipo, se ela tá Realmente, sim, existe essa questão. Mas, igual, por exemplo, se você nasce numa família satânica, família que pratica o satanismo mesmo, e eles estão lá falando, você não pode abrir mão do satanismo. Aí você quer escolher por Deus, o que você vai fazer? Você opta pela sua vida, você nasce na Terra, ou pela sua vida eterna mesmo, de fato? Tem um livro que chama, acho que O Preço a Pagar para Me Tornar Cristão. Era um muçulmano que ele se torna cristão. Ele sofreu, assim, muito, 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 muito mesmo. A gente vai ver o valor da cruz, né? Essa semana eu estava pensando, né? Cristo, ele morreu numa cruz por nós, correto? Cristo, ele morreu em forma da cruz mesmo, de braços abertos. E o que significa esses braços abertos de Cristo? É eu ser livre no sentido de que eu me dou inteiramente a Deus, sem apego, sem nada que possa me prender a este mundo, apenas para a vontade de Deus. Jesus, o que ele fala no Horto das Oliveiras? Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas faça-se a vossa vontade. Então, se for necessário que eu morra por Cristo, para amar a Cristo, para que eu tenha a vida eterna, eu devo morrer. Peraí, rapidinho. Isso da maçonaria que eu disse que a documento não pode, antigamente também, até a professora estava falando, teve uma briga entre, eu não sei o nome do rei lá, e o Pablo proibiu a maçonaria e ele correu até uma briga entre ele e, tipo, a professora estava criticando, falando,
Nossa, mas assim, teve uma briga à toa, porque ela precisava disso, é um movimento tão bom que ajuda tantas pessoas. E eu fiquei tipo assim, ela tá meio que incentivando as pessoas da minha sala a seguir isso, falando da igreja. Acontece muito hoje em dia, a gente não pode fazer nada. Peraí, rapidinho, acho que ele queria falar também. Você queria falar? Não? Ah, Tipo, então, esse menino, se ele quisesse mesmo seguir a igreja, né, ele teria que dar um jeito, tipo, porque você falou que, tipo, ele não pode, se ele quiser sair, né, mas, então ele teria para seguir a vida da igreja. sim. E também a gente também, às vezes, acaba, querendo ou não, a gente não pode julgar, porque, assim, a misericórdia divina, inclusive, sim, tem casos e casos, né? Claro, obviamente. Que, então, assim, É. você entendeu? Obviamente, tem casos e casos. Mas, e aí tem, além de estudar casos e casos, a gente tem que ver também, por exemplo, até onde está no nível da maçonaria. Existem níveis. E quem está nos níveis mais avançados são aqueles onde tem as reuniões secretas, que ninguém Sim. sabe o que acontece, né? Então, é muito complicada essa questão da maçonaria. Assim como o satanismo. Agora, só para terminar. Eu gosto dessa turma, porque eu acho que é a turma que, tipo assim, tá num tema, a gente abrange muito, mas é bom, mas vamos voltar um pouquinho aqui. Mas só para encerrar isso aqui, eu queria fazer uma pergunta para vocês em relação, só para vocês questionarem, a essas seitas, assim, vocês já viram algum desses movimentos, assim, ela mal apresentar a maçonaria? Na maçonaria? Em si, ou da maçonaria. Outras seitas, ideologias, Sim. falar mal da maçonaria. Diretamente. Igual, por exemplo, falar dos católicos. Alguém já falou mal, por exemplo, assim, vamos supor, essas pessoas que apoiam tais ideologias, né? Inclusive, aborto, enfim, abortistas. Vocês já viram realmente eles falarem diretamente mal da maçonaria, mal de outras Na verdade, seitas? eu nunca tinha ouvido falar da maçonaria até o ano passado, tipo, porque meu amigo, ele é muito junto de mim, né? E ele foi me contando que ele era maçom, mas que eu não podia contar pra ninguém, falou que ele sabia muita realidade, mas que é muito secreto, sei lá o quê. Aí, só que, tipo assim, eu sempre fiquei mais afastada, eu não sabia que, tipo, essa visão da igreja, né, que eles podem morrer, que essas coisas. A questão do perigo da maçonaria é o quê? Por exemplo, o satanismo. A gente já sabe que é demônio, né? A gente já entende, é demônio mesmo. Agora, o maçom não. A gente fica, mas o maçom faz caridade. Mas o maçom... Não sabe mesmo o que é. Porque, tipo, a gente tem falsas doutrinas. Mas nas falsas doutrinas, a pregação, por exemplo, a gente ouve, sei lá, evangélicos, espíritas, e é isso. Pouquíssimos falam de maçonaria. Poucos. Eu ouvi isso por causa desse nome. Na escola mesmo, quando eles falaram em história. Por causa disso. Então, eu acho que as pessoas não colocam esse tipo, nesse ponto de vista que o Guilherme falou, por causa que não conhece, porque acha que é só um negocinho ali. Mas, e também tem esse negócio que você falou, tipo, o satanismo a gente já conhece, a gente já sabe como é o mal. A gente pode também estar sabendo que a maçonaria é um negócio do mal, só que por causa, tipo, essas reuniões secretas, a gente não sabe o que acontece. Mas a parte que a gente vê parece um negócio lá, mil maravilhas, uma coisa super de Deus. São muito caridosos, né? Não. E sabia que líderes de Estado, de maiores empresas, a maioria é aliada a essa seita. Muitos Muita políticos, gente, muitos do políticos Brasil são maçons. do mundo, muitos políticos que estão, inclusive Barack Obama. Você não sabia dessa? O quê? Barack Obama. Ele é aliado. Sim. Então, assim, os líderes políticos, os altos cargos de empresa, né, que realmente regem o mundo, porque querendo ou não, gente, vou ser bem sincero com você, o socialismo nunca vai acontecer algo de forma plena, né? Enfim. Por incrível que pareça, a arma do capitalismo dos grandes empresários é o comunismo e tais ideologias. Por isso que é algo muito louco. Então, na verdade, esses grandes empresários, esses que
tais seitas, enfim, que são, que de certa forma governam o mundo sem a gente saber, usam dessas armas e todo mundo é alienado, todo mundo não há efeito gado, todo mundo um atrás do outro, mas ninguém para pra pensar. Eu acho engraçado, por exemplo, eu não sabia, né, que o Macron era aliado, mas, tipo assim, ele tem uma imagem muito boa, né, principalmente nos Estados Unidos. Agora, vamos pegar um exemplo de um nosso, né, presidente que é cristão, falando que é cristão e tudo mais, mas tem uma imagem muito ruim pelas coisas que ele fala, sabe, então, tipo assim, eu acredito que realmente, se eu falo que eu sou católica, eu tenho que levar uma imagem boa. Se a pessoa ela fala que, tipo, ela é de uma seita caridosa, tá, que a seita já é um pecado, mas se ela é uma seita caridosa, ela tem que mostrar caridade, sabe? Então, tipo assim... Mas eu já vou entrar no que você disse, né? Porque, por exemplo, Obama, ele financiou várias clínicas de aborto. Demais. Muitas, e muitas mesmo lá nos Estados Unidos. Teve lavagem de dinheiro também, da mesma forma. Muita coisa. Eles não falam, mas teve muita coisa, né? Claro que, igual o Bolsonaro, né? Foi o quê? Foi a escolha menos pior que a gente teve. De todos os outros, foi a menos pior. Eu sei que teve alguns outros que a gente fala assim, poderia, né? Mas são pessoas que são totalmente aliadas, disfarçadamente, a comunismos e socialismo, né? É claro que eu não vou entrar muito nessa questão de política porque o nosso tema é outro, né? Senão a gente vai ficar todo bagunçado e a gente não vai falar. Vamos tirar uma formação que aí eu vou trazer dados e a gente debate. Pode ser também. Ou até uma pessoa que compreenda melhor também para que vocês saibam o porquê, né, das coisas mesmo. E o porquê que o Bolsonaro, dentre todos os outros candidatos, seria o menos pior, tá bom? Você ia falar alguma coisa? Não, porque o Bolsonaro foi mesmo pior, mas ele falou muito merda. Com certeza, falando muito Ele já eu sou católica, eu sou cristão, eu tô aqui. Mas fala merda e a gente já é muito, as pessoas já têm 7 pedras pra gente. Tipo, eu sou católica, e aí as pessoas já vêm. Aí o nosso presidente que fala merda, ele fala, eu também sou católico. Acontece mesmo, né? Essas questões realmente vão acontecer. Nós temos pouquíssimos cristãos que verdadeiramente são cristãos, pouquíssimos católicos que são verdadeiramente católicos. A grande parte dos católicos ou estão em pecado mortal ou já estão excomungados sem saber. Porque a gente sabe que, por exemplo, se eu apoio o aborto e esse aborto acontece, mesmo que seja só por apoio, eu já estou excomungado da igreja. Então, a grande parte dos nossos católicos estão excomungados sem saber. Estão em pecado mortal sem saber. Naquele caso, da minha 10 anos, já estava dentro da minha sala, eu postei vídeo do padre falando que é excomungado, que foi ao aborto. Aí foi ela gravou um vídeo dos stories dela, totalmente zoando com a minha cara, porque católica. A menina postou no TikTok, agora, gente, eu estou excomungada da igreja católica, eu não vou poder nem entrar mais na igreja. Eu debochando totalmente na minha cara, falando que excomungado não tem mais ligação com a igreja. É você estudar assim, você não pode comungar porque você não tem ligação. Igual quando a gente vai estudar, né? Tem um corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça da igreja. Se você está excomungado, você foi, digamos que é o ramo cortado. Mas, tipo assim, se tiver uma pessoa que ela não sabe disso, que se ela apoiou o aborto, peraí. E aí ela vê um vídeo desse padre que realmente comandou aí, por todas as redes sociais, e aí ela para de apoiar o aborto por conta disso. Aí ela tem que confessar. Aí o padre, eu acho que hoje os padres podem confessar esses pecados do tipo. Antigamente, só bispo podia confessar esse tipo de pecado. Ou seja, se você quisesse se tornar novamente, voltar a não ter mais essa excomunhão com a Igreja Católica, né? Você deveria confessar com o bispo para o bispo absolver você. Agora, em relação à excomunhão, só para vocês ficarem com dúvida, existe também, eu não sei muito bem explicar, depois eu posso até estudar e depois a gente conversar direitinho sobre isso. Por exemplo, a excomunhão, se, por exemplo, um serial killer que fez uma pessoa assim, Vai rápido, a gente tem que sim, se chegar, por exemplo, uma carta para o Papa, também tem todo um processo, tem jeito da pessoa ser excomungada
para sempre, sabia? Excomungada para sempre. Ela não pode mais participar da Mas é igreja. muito complicado hoje, né? Vamos fazer o seguinte. Eu não vou entrar mais nesse tema, tá? Porque vocês me perguntam ou no grupo ou no privado que eu respondo vocês. Porque senão a gente não vai focar no tema que a gente tem que dar. E é muito conteúdo, tá bom? Mas isso é muito importante. Depois você escrever. Aí depois você me pergunta o que você ia falar, tá bom? Então vamos lá. Aí nós falamos então do caminho espiritual, das moradas e tudo mais. Então agora a gente vai nas faculdades e as potências da alma, do Posso organismo falar só espiritual. rapidinho do Espírito Santo? Como a Duda está falando do Espírito Santo, né? Realmente que ele está ali como terceira pessoa da Trindade, como algo que está dentro do nosso imaginário e ao mesmo tempo do nosso coração, que há as emoções. Se a gente for pegar na Bíblia o tempo todo, né? Inclusive até antes da concepção de Jesus, que foi ali pelo Espírito Santo, não precisou do sêmen encontrar ali para surgir uma vida, foi algo totalmente da vontade de Deus. O Espírito Santo está também junto ali em outras passagens, né? Mas, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, depois se você quiser ler, é muito interessante vocês lerem o Evangelho Atos dos Apóstolos, para você até mesmo estudar sobre a vida de Jesus, você vai ver todo momento o Espírito Santo presente ali, né? Por exemplo, em Atos dos Apóstolos 2, vai falar ali realmente sobre Pentecostes, né? Que veio depois que Jesus morreu, ele ainda fala que vai deixar o Espírito Santo, que até hoje é deixado para nós, né? O Espírito Santo, quando a gente pede, ele vai agir em línguas de fogo, que realmente aconteceu aqui. Então, ele está presente na palavra de Deus o tempo todo, se a gente for prestar atenção. Há um tempo atrás, eu fui me compartilhar com uma frase que me machucou. Não me machucou porque eu não sabia responder. Mas, foi basicamente, como que é que eu vou explicar para uma pessoa que não é totalmente fora da igreja, que fala que isso não vai ter estudo nada, sabe? Sobre isso, traz essa forte, e sobre Jesus ter nascido fecundado em uma mulher, e ter saído dela e ela ter continuado virgem. Gente, tipo, o ato do Espírito Santo para uma pessoa que é totalmente fora. Olha, simbólico, por exemplo, existe muito, tipo assim, esses filmes de terror que mostram o fantasma passando pela parede, né? E aí você fala assim, que se Jesus, por meio de um Espírito, do Espírito Santo de Deus, ele foi colocado na barriga de Maria, da mesma forma ele foi tirado. Maria não teve que passar por dor, ela não teve que passar por todo esse momento de trabalho do parto e tudo mais. Ela simplesmente foi lá para o cantinho dela e Jesus saiu. Então, tipo assim, a forma que você vai explicar talvez pode influenciar, mas também a pessoa tem que estar aberta. Então, tipo assim, meio complicado. É igual essa questão do próprio intelecto mesmo. Se eu não estou aberta a, de fato, ver o que está acontecendo no meu intelecto, eu não vou entender muita coisa. Né? Então, o que você pode explicar também? Por exemplo, o mundo, como foi criado, teve o início para a criação do mundo. Como que, de repente, através de um Big Bang, explodiu tudo e, de repente, surgiu vida? Surgiu uma bactéria. Tá tudo branco. Eu não sei se ele chega a ser ateu, essa pessoa. Mas, então, explodiu tudo e começou a ser criado as coisas. A gente fala, mas como assim? Ah, foi uma poeira espacial. Quem que foi a poeira espacial? De onde veio a poeira espacial? Existe uma extensão entre o nada e o tudo. E quem teve a ousadia de fazer o nada virar tudo foi o próprio Deus. Inclusive, então, se for a mesma pessoa que a gente tiver, não sei se é a mesma pessoa, eu já meio que debati com ele em relação ao Big Bang, ele também não soube Na explicar. verdade, assim, essa pessoa também, porque pelo WhatsApp, assim, nossa, parece que pessoalmente ele não fala nada, mas pelo WhatsApp ele vem tacando assim muito. E outra pessoa, aí, sabe? E ela não fala por mal, mas é porque ela fala, eu não me a mãe dela é poderosa. Ai, que minha mãe me forçou a ir na igreja, e quando eu fui eu não aprendi nada, eu não sabia de nada, e não sei o quê. E lá eu não acredito em nada que eles estavam falando, mas ela tem aquela de própria inocência, sabe? Uhum. Nas perguntas dela. O Vitor,
Explorando sem querer. Ele falou, tipo, ele tem aquele estudo, ok. Mas ele também não sabe A explicar. família dele nenhuma parte, assim, nem pai nem mãe é da igreja, mas ele tenta estudar. Entende? Tipo, ele tenta, a pergunta dele é mais ousada, é com aquela maldade mesmo, sabe? A menina não. Ela é como se fosse neutra, sabe? Ela só não conhece. Ele parece que conhece, só que ele vai tentando te... Então, só para terminar o raciocínio mesmo, né? Então, do nada, Deus cria tudo do nada. Então, se Deus é capaz de fazer isso, por que Deus, na sua criatura, no que ele criou, ele não pode fazer um impossível? Por que Deus é tão assim, fraco para não fazer o impossível, para não fazer um milagre? Não, gente, pelo amor de Deus. Fora que também, entre os mistérios da fé, cabe a gente realmente acreditar o que está na palavra de Deus. Tipo assim, já que a gente está nesse tema de entender, de não entender, falando do Espírito Santo, uma vez eu estava na catequese e falaram que, principalmente para a gente poder entender o que está escrito na Bíblia, a gente tem que tomar o Espírito Santo. Então, para a gente poder entender, tipo assim, a criação do mundo, quando a gente está lá no Gênesis, quando a gente vai ler também sobre a teoria do Big Bang, igual o professor de biologia, a gente estava estudando isso esse ano, esses dias atrás, ele me falou que o professor dele falou que é impossível um biólogo acreditar em Deus, mas ele diz que é impossível acreditar que uma matéria ela simplesmente surgiu sem nenhuma outra força sobrenatural. Então, tipo assim, ele fala, ele sendo biólogo, ele estudando, sabe, essa criação das coisas, ele diz assim que é muito esquisito todo mundo acreditar completamente, falar não, porque foi criado a poeira, porque foi assim expandido. Então, assim, só para finalizar mesmo, a gente voltar no tema de novo. Se bem que dessa vez tá no tema. Tá, mas não o tema que a gente... Enfim, só para voltar mesmo. Esqueci. Lembrei. Tudo que é criado, tudo que Deus criou, é criatura dele, obviamente. Então, existe Deus nisto. Então, na árvore existe Deus, na matéria existe Deus, em tudo que subsiste, Deus está ali. A cadeira subsiste, tá bom que foi criação humana, mas ela subsiste porque Deus a sustenta. Assim como você subsiste, você ainda está aqui porque Deus te sustenta. Com um piscar de olhos, um triscar de dedos, você poderia simplesmente virar pó como se nunca tivesse existido. Né? Então, em tudo, Deus está sustentando. Como, né, a gente não vai acreditar em Deus vendo as coisas da natureza, tudo que foi criado, sem dar isso a Deus, porque, enfim, né? Então, vamos voltar. Aí nós temos, então, as faculdades e as potências da nossa alma, né, do nosso organismo espiritual. Faculdades superiores, inteligência e vontade. Quando a gente vai ver, diz que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, correto? Então, a inteligência é essa imagem de Deus. A vontade é a semelhança a Deus. A inteligência é vontade. Não, a inteligência é essa ligação que nós temos com a imagem de Deus, em sermos criados à imagem de Deus. E a vontade é essa ligação de sermos criados à semelhança de Deus. Tá? A inteligência é a ligação com Deus e... A imagem de Deus e a vontade à semelhança de Deus. Aí nós vamos nas faculdades inferiores. Quais são as faculdades inferiores da nossa alma? Essas faculdades inferiores, elas vão resultar do quê? De um instinto, entre aspas, animal. Todos os animais têm e nós humanos também temos. Né? Nós temos 3 vidas. Vida vegetativa, vida sensível e vida intelectiva. A vida vegetativa é a vida justamente do quê? Nascer, crescer, se desenvolver e morrer. As plantas têm essa vida vegetativa. Os animais têm a vida vegetativa e nós temos vida vegetativa. Aí nós temos a vida sensível. O que é a vida sensível? É o instinto, justamente, que vai ligar as faculdades inferiores.
que está presente nos animais. As plantas não têm. Então, a diferença de plantas para animais vai ser a vida sensível, que é um instinto, né? Que seria as faculdades inferiores. E a vida intelectiva, que é própria dos seres humanos, é as faculdades superiores. Um pouquinho de biologia para nós, né? Então, faculdades inferiores... Oi. Quantas provas a gente vai ter? Uma. Não. Uma ou duas? No final do ano tem duas. É uma só, né? Vai ter, eu tava pensando, na verdade, ter um trimestre. Tá, enfim, depois a gente fala sobre isso. Então, vamos lá. Faculdades inferiores. Imaginação, memória... É isso? Imaginação, memória e paixões. Interiores? Repete esse último. Vida intelectiva? Vida intelectiva é própria de nós, seres humanos. E paixões. Imaginação, memória e paixões, todos os animais têm. Todos eles têm. Então, não acredite quando falarem, a gente tem memória, porque memória... Essas são as faculdades inferiores. Faculdades inferiores, Cachorro tem memória, cachorro tem imaginação, tem tudo. Por exemplo, o animal, né? Quando uma leoa, quando vai caçar, pela imaginação dela e pela memória, ela tem uma memória do que como é caçar, que ela foi ensinada a caçar, e ela vai imaginar. Ela vai imaginar como que ela tem que pegar aquela presa. Então, depois ela vai lá e pega a presa. Por mais que aquilo não dê certo, mas ela imaginou na cabeça dela. Então, animais têm memória, têm imaginação e têm paixões. Que isso tudo juntando gera um instinto. Instinto animal. E aí nós vamos. As vidas, tá? Eu posso repetir as vidas. As vidas é vida vegetativa, vida sensível e vida intelectiva. Tá bom? Qualquer coisa, depois vocês veem essa formação novamente, o finalzinho dela. Vida vegetativa, vida sensível e vida intelectiva. E aí nós temos também as nossas faculdades externas. O que são as nossas faculdades externas? Que também estão ligadas ao instinto, os sentidos. Tato, visão, olfato, paladar, audição. Externas. São externas ao nosso corpo, né? Os sentidos. Os sentidos. São sentidos. E aí nós vamos então às paixões. O que são essas paixões? As paixões, elas não são boas nem ruins, como nós já havíamos falado, né? São amorais. E elas são... existem 7 paixões e seus contrários, né? Então vamos lá. Não, pera, disfarce, não são 7. Eu escrevi errado aqui. Tá. São 11. Amor e ódio, o seu contrário é o ódio. Alegria e tristeza. Medo e coragem, que pode dar o nome também de audácia. Nossa, vocês não querem. Audácia. Ai, gente, vai acabar puxado. Calma. Amor e ódio, alegria, tristeza. Medo, coragem, ou não, e coragem. Pode-se dar o nome também à coragem de audácia, tá? Desejo e aversão. Aversão, por exemplo, pode ser também. Por exemplo, o meu namorado deu o exemplo, né? Por exemplo, eu amo muito meu namorado, né? Então, eu tenho um desejo por ele. Aí, sei lá, ele tem um desejo por mim também. Então, sei lá, vai lá que eu traio ele. Ele vai criar o quê? A mim? Uma aversão. E na verdade, isso. Um ranço. Enfim. É pecado ter um ranço? Depende. Se você imaginar uma conversa, Esperança e desespero. então, essa versão pode ser tipo um
Aversão. Aversão pode ser rancor também? Rancor? Pode. Ela pode, Só que na verdade, depende. ir pro rancor, porque na verdade a aversão não é pecado. Às vezes a pessoa faz algo ali com você fica. Não Só que pode chegar ao ódio também, né? Esse rancor, dependendo da forma como é esse rancor, pode chegar a ser ódio também. Esperança e desespero. E o último, que não tem contrário, é a ira. Ira. Então, pra gente falar bem rapidinho aqui, não sei como é que a gente vai conseguir falar rapidinho sobre São Tomás de Aquino, mas vamos lá, né? Então, agora sobre o Espírito Santo mesmo. Nós já falamos que existe o organismo espiritual, nós sabemos um pouquinho desse organismo espiritual que nós temos, né? É a nossa alma tem esse organismo espiritual, então nós já sabemos, né, algumas partes dela. Então, vamos lá. Do Espírito Santo. Então, tem a passagem de Provérbios 4:18. Vai dizer: o caminho dos justos é como a luz da aurora que vai clareando até o pleno dia. O caminho dos justos é como a luz da aurora que vai clareando até o pleno dia. Vai dizer: ora, se somente conhecesse a noite e apenas tivesse visto a luz da lua e das estrelas, ao ver um pouquinho o brilho da aurora, não poderia pensar que o sol do pleno dia fosse tão brilhante. Assim também, seguindo um curso comparável à luz da aurora, né, quando ela vai ficando cada vez mais brilhante, para o justo que persevera no seu caminho, no caminho para a perfeição, que a gente falou, chega um momento em que a caridade, o que é a caridade? É o amor sobrenatural. Quem é o amor sobrenatural? O próprio Deus. Tá? Então, começa a operar nele tão intensamente, tão excelentemente, que ele vai crescendo em virtudes com o auxílio da graça. Então, esse é o exemplo da aurora, né? Então, cada vez mais vai tendo a aurora e vai chegando o sol do pleno dia. Assim também é o nosso progresso espiritual. Vem começando a luz do sol, um pouquinho as luzes das estrelas, da lua, aí chega a luz do sol aos pouquinhos, depois chega o pleno dia. Assim é o nosso progresso espiritual também. Entenderam? Isso não acontece. É assim que o justo passa, aos poucos, a ver cada vez mais manifestadamente conduzido no operar da caridade. Então, aos poucos, quando a gente vai se unindo mais a Deus, a gente vai operando através da caridade. Aí a gente não vai ter rancor mais pelas pessoas. A gente não vai ter mais, como é que fala? Ranço. A gente não vai ter mais... a gente não vai pecar mais, né? Porque o que é pecado? O pecado é a minha falta de confiança em Deus. Eu desconfio que Deus pode operar em mim e fazer com que eu não peque mais. Então eu peco. Quando a gente peca, a gente desconfia de Deus. Como pode eu desconfiar de Deus, aquele que me criou o mundo inteiro, criou a minha natureza, sabendo que eu pecaria um dia? Como eu posso desconfiar de Deus? A gente pega quando a gente desconfia de Deus. Mesmo que a gente não entenda isso na nossa alma, mas a gente pega quando a gente desconfia de Deus. É a ele que Jesus refere, né, a essa caridade, aos fundamentos do Evangelho, a operação mesmo da caridade. Ele vai falar no Evangelho de Lucas: vim espalhar um fogo sobre a terra, que mais desejo eu, senão que se acenda. Então, Deus nos dá a caridade para que ela acenda dentro de nós, para que a gente se una a Ele. Então, quando a gente é batizado, vem sobre nós o quê? As virtudes da fé, da esperança e da caridade. Quando nós pecamos, o que morre dentro da gente? Pecamos mortalmente? A caridade. Fica em nós a fé e a esperança. O que essa fé e a esperança vão fazer? Que a gente viu que está lá a última informação que a gente deu. Essa fé e a esperança vai fazer o quê em nós? Vai nos dar uma disposição tão grande da gente de ficar tão arrependido que gera um remorso em nós por ter pecado. E a gente fica pensando: meu Deus, eu fiz aquilo, não sei o que, eu fiz, então gera um remorso dentro de nós. Principalmente para nós que queremos nos unir mais perfeitamente a Deus. Então gera um remorso dentro de nós. Então, é isso também que São João Batista vai falar. Ele diz: eu vos batizo com água para vos mover ao arrependimento, mas depois de mim vem alguém que é maior do que eu, que vos purificará com o Espírito e com fogo.
Então, o batismo vem para nos purificar. Por quê? Por conta da culpa original. Então, nós sempre vamos ter a inclinação da culpa original, que é o quê? Que é a nossa concupiscência. E nós vamos ver que a nossa concupiscência é o quê? É nosso declínio mesmo aos prazeres que o mundo pode nos dar, o demônio e nós próprios. A gente é ligado ao demônio, ao mundo e a nós mesmos. Ligado não, né? No sentido que o demônio ele pode afetar-nos, né? Então, essa concupiscência. Então, a gente é ligado ao demônio no sentido de quê? Que a gente sempre vai tender ao mal. Então, é esse negócio de somos uma tábua rasa, não sei o quê, que fala na filosofia, né? Que eles vão falar da filosofia, que nós somos uma tábua rasa, sem experiência nenhuma, que a gente vai ter experiência. Tá bom que a gente vai ter experiência à medida que a gente vai vivendo, mas a gente não é uma tábua rasa. Por quê? Porque nós temos a culpa original. Nós somos tendenciosos desde o nascimento ao mal. E assim mesmo, ao homem, né? Gente, só uma pergunta para vocês, ver se vocês realmente são situados. Vocês sabem, só ver se vocês realmente estão sabendo. Vocês sabem que a gente já nasce com pecado, né? Pecado original, só para ver se vocês são situados, né? Dos nossos pais, Adão e Eva, que a gente falou também sobre semana passada, a gente falou sobre pecado. E quando, no batismo, que a Duda já até falou aí, né? Quando realmente Jesus vem a nós, é o momento que esse pecado original é rompido de nós. Então, aí a importância do sacramento também do batismo, só para ver se vocês estão situados. Aí ele vai falar assim, ele vai colocar essa intensidade que ele vai falar sobre a caridade, né, que é o próprio Deus, ele coloca a intensidade assemelhando a caridade ao fogo. E aí a abundância, superabundância, ele vai assemelhar à água. Então ele vai dizer, né, Jesus diz, quem crer em mim, ele vai dizer, de seu seio correrão rios de água viva. Dizia isso Jesus do Espírito Santo, que haveriam de receber os que nele crerem. Então, você vai crer em Cristo e ele dará para vós o Espírito Santo. E aí, vai falar assim, São Tomás de Aquino. Não vou falar sobre esse São Tomás de Aquino porque vocês não vão entender nada. Porque eu também demorei a entender. Então, vai dizer assim, ó, depois, né, futuramente, São Tomás de Aquino diz assim, a caridade não pode existir naturalmente em nós, nem ser adquirida pelas nossas forças naturais. Então, com as minhas forças eu não consigo ter a caridade. Mas apenas pela infusão do Espírito Santo. O Espírito Santo é infundido em nós no batismo. Então, por conta dessa infusão do Espírito Santo em nós, no batismo, que nós temos a caridade. Nós temos a fé, a esperança e a caridade. A caridade não pode existir naturalmente em nós. Não é pelas nossas forças que nós conseguimos a caridade. É pela infusão do Espírito Santo que nós conquistamos a caridade. Conquistamos não, nós recebemos a caridade. E aí, Santo Antão, ele tem umas cartas que ele vai dizer sobre o Espírito Santo, falando, meus filhos, tomai este corpo que estáis revestidos, nosso corpo é templo do Espírito Santo. Fazei dele um altar. E sobre este altar, colocai os vossos pensamentos e sob o olhar do Senhor. Abandonai todo mau desígnio, ou seja, as nossas concupiscências, as nossas inclinações ao mal. Elevai as mãos do vosso coração a Deus e pedi que Ele vos conceda aquele grande fogo invisível que sobre vós descerá do céu e consumirá o altar. E o capítulo 2, versículo 1 também, dos Atos dos Apóstolos, que aí também vai falar da vinda do Espírito Santo, de Pentecostes. Bem interessante para vocês entenderem também. Capítulo 2, Atos dos Apóstolos. E o versículo? Versículo 1. Versículo 1. Também tem várias, né? Estou falando aí de Pentecostes, que é onde, depois que Jesus morre, né? Ele promete que continuará ali o Espírito Santo guiando a gente. E aí, como prova disso, está aí o Pentecostes, que acontece toda hora que a gente realmente está se doando ali. Mas também, desde a concepção, o Espírito Santo, como eu falei, ele está presente. Duda, o que você tinha falado, tipo, que tende ao mal, o mundo é assim mesmo. É o que é isso?
concupiscível. A nossa tríplice concupiscência. Concupiscência é aquilo que nós somos inclinados, a nossa inclinação ao mal. Entendi. Então, o que o homem, ao homem, né? Nós somos inclinados à avareza, ao nosso orgulho. Então, por isso que é ligado ao homem, né? Então, sempre, tudo que a gente vai fazer, que seja uma pregação na igreja, que seja, muitas vezes a gente liga a nós mesmos. A gente está fazendo mais pelo benefício do outro, a gente está fazendo mais para mostrar que a gente está ali e sabe alguma coisa. Então, muitas vezes a gente tem conhecimento, mas não para dar aos outros. Muitas vezes, pelo nosso sempre o que a gente faz, eu tenho conhecimento para mostrar aos outros que eu tenho conhecimento. Eu tenho dinheiro para mostrar aos outros que eu tenho dinheiro. Entenderam? Ao demônio. A nossa inclinação justamente ao mal, a nos separarmos de Deus, a escolhermos, optarmos pelas nossas paixões, tudo aquilo que nos dá prazer, e a gente opta pelo demônio, que o demônio é o pai do prazer mesmo, né? Na verdade, ele não é o pai do prazer, porque quem criou, né, os prazeres lícitos foi Cristo. Cristo deixou os prazeres lícitos. Então, o sexo é um prazer lícito dentro do matrimônio. Foi Deus que criou isso. O prazer pela comida, foi Deus que criou isso. Só que a gente tem que ordená-los para Deus. Né? Então, o demônio desordena tudo isso para que a gente não se ligue a essa criação tão bonita de Deus, a Deus. Ele quer que isso tudo seja ligado a Ele, desordenadamente. Aí diz também, né? Diácono, é um bispo da Fócia, né? Do século V. Uma é a caridade natural da alma, outra é aquela que pelo Espírito Santo lhe é infundida. Só que ele fala isso, mas isso quer dizer o quê? Que mesmo que a gente tenha essa caridade natural, ela também é infundida pelo Espírito Santo. O problema é que a gente sempre vai acreditar que gestos bons que nós temos provém de nós. Não provém de nós. Sempre vai provém de Deus. O que existe de bom em nós sempre vem de Deus. Porque somos criaturas de Deus e em nós Deus reside. Então nós só temos atos bons porque Deus reside em nós. Mesmo que nós estamos em pecado mortal. Nós continuamos sendo criatura de Deus. Por isso existe uma graça que atua em nós, mesmo quando nós estamos em pecado mortal. E ela se chama graça atual. Deus faz para que nos convide a voltarmos para Ele. O que é graça atual? Graça atual é uma graça que Deus concede a nós quando nós não estamos em estado de vida unida a Deus, em estado de graça, quando a gente está em pecado mortal, para que Ele olhe, né? Para que a gente olhe e fale, nossa, Deus está me dando essa graça. Então, por essa graça, eu reconheço a Deus na minha vida. Entendeu? Resumidamente é isso. Deixar esse de presença depois do Senhor. Aí vai dizer depois, né? Lá em Romanos, na carta de São Paulo aos Romanos. Ele diz, todos aqueles que são conduzidos pelo Espírito Santo são filhos de Deus. E aí, depois, mais à frente, né? Lá em Romanos, ele vai dizer também. O próprio Espírito Santo atesta ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Ele sempre vai dizer isto. E o que eu fiz? Ah, tá. Ai, Jesus, eu tô fazendo uma bagunça aqui, vocês têm que ver. Eu já esqueci, ela sentiu nada. Tem nada não. Então, tá. Então, essa caridade natural que a gente viu. Tá bom. Então, agora a gente vai ver também que no Evangelho de São João vai dizer que Jesus, ele veio ao mundo, né? Então, diz que a quantos o receberam, deu-lhes também o poder de se tornar filhos de Deus. Então, nós que recebemos a Cristo, principalmente no batismo mesmo, depois do batismo, nós somos filhos de Deus. E as que creem em seu nome. E que não pelo sangue, nem pela vontade humana, mas de Deus nasceram. Não foi pela nossa vontade que a gente nasceu. Vou escolher existir. Plim, existir. Não. Foi unicamente por Deus. De sua plenitude, todos nós recebemos graça sobre graça. Deus sempre vai nos dar graças mesmo que a gente não veja. Inclusive, sustentar a nossa vida é uma graça. E aí depois, lá em João, vai dizer o seguinte, João 8. Se permanecerdes nas minhas palavras, de Jesus, serão verdadeiramente meus discípulos. Conhecereis a verdade vos libertará.
Então, a gente fez um resumão basicão mesmo para a gente saber que, para que a gente viva na caridade, nós precisamos fazer a vontade de Deus, nós precisamos seguir a Cristo. E para seguir a Cristo, nós precisamos seguir a verdade. Quem é a verdade? Cristo. Pôncio Pilatos, ele vai perguntar lá para Jesus, né, o que é a verdade. Só que ele não espera. Logo que ele pergunta o que é a verdade, ele sai. Cristo é a verdade. A verdade é algo que pertence à inteligência. Então, o que acontece quando nós abrimos, nós deixamos a nossa inteligência para que Deus age nela? Vai vir as verdades da fé. Ou seja, essa questão da gente falar, né? Que Jesus nasceu de uma virgem. Jesus é o verbo encarnado. Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Tudo isso é nosso intelecto que vai mostrar para nós. Pode ser que existam verdades que a graça, né, o Espírito Santo, já infunde em nós. Então, muitas vezes eu vou fazer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu precisei de fazer com que eu acreditasse nisso? Tipo assim, eu precisei fazer uma meditação para acreditar nisso? Ou eu precisei fazer uma meditação para acreditar na Bíblia? Não, foi o próprio Espírito Santo, o próprio Deus que infundiu isso em vocês. E vocês acreditaram nisso. Agora, existem verdades que é necessário que a gente medite. Então, por exemplo, quando a gente olha para a cruz, olha para Jesus. Jesus, ele foi crucificado nu, não teve aquele paninho na frente dele, ele foi crucificado tudo nu. Então, a gente olha para Cristo e fala, Cristo foi totalmente autêntico. Seu corpo inteiro nu. Na Eucaristia, ele se dá também nu na forma do pão. Quando a gente recebe ele, é Cristo totalmente nu. Então, essa autenticidade de Cristo que eu vejo, eu quero para mim, eu quero ser autêntica. Então, eu vejo que Cristo vai agir na minha autenticidade. E eu tinha muita dificuldade com isso. Eu tinha muita dificuldade e eu acreditava que muitas vezes eu tinha que fazer as coisas porque eu tinha que fazer. Né? Sem ver aquilo mesmo que eu acreditava. Então, Cristo vai mudar você a partir da sua autenticidade, do que você é. Como ser autêntico? Como ser autêntico? Olhando para Cristo. Rezando. E vendo o que Cristo vai comunicar para você. Só que Cristo só vai comunicar para você se você abrir, tipo assim, deixar realmente ele agir na sua inteligência, no seu intelecto. É você entender a proposta que realmente ele quer dar a você. E aí a gente faz isso rezando. E aí vem a importância de nós rezarmos todos os dias. Para que Cristo comunique para nós as verdades. Então, eu comecei a perceber que eu não estava sendo autêntica verdadeiramente. Então, Cristo vem na minha oração e mostra, né? Então, olha, o meu corpo, fui crucificado nu. A Eucaristia, eu me dou inteiramente nu. Seja autêntico como eu. Então, na minha vontade, e isso ele mostrou para mim inteligência. E o que a minha vontade faz? A minha vontade vai amar a essa verdade que Cristo revelou para mim na inteligência. Então, com a minha vontade, eu amo a isso. E só assim eu conseguirei ser autêntico. Entenderam? É esse movimento que Cristo vai fazer conosco. Mostrar uma verdade para você e você vai amar essa verdade. Só assim a gente conquista virtudes. Não é a gente fingir alguma coisa, ou não. É só assim que a gente conquista virtudes. Cristo comunicando para nós. Então vai dizer, né? Se amardes, me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele vos dará um outro consolador, para estar convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Portanto, o prêmio da prática dos mandamentos, de buscarmos os mandamentos, de estarmos na vida da graça, é a própria graça do Espírito Santo. O Espírito Santo faz com que nós sigamos os mandamentos e seguindo os mandamentos, o que a gente recebe de presente, de prêmio? O Espírito Santo novamente. Então, mais adiante, Jesus vai voltar a falar sobre o assunto que se chama, vai voltar ao Espírito Santo, que vai falar da verdade, né, do Espírito Santo.
Ele diz: tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas agora não estáis em condições de compreender. Quando, porém, ele vir, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, vos ensinará toda a verdade. Então, existem algumas coisas que, pela nossa autenticidade, pela forma como nós fomos criados, nós não conseguimos entender. Nós só conseguiremos entender quando Cristo agir na nossa inteligência. Da mesma forma como ele agiu comigo na questão da autenticidade. Mostrando para mim que eu precisava ser autêntica. Mostrar para Cristo a minha miséria. Senhor, eu seria capaz de fazer isso, aquilo. Senhor, eu pensei isso. Eu sou capaz de trair o Senhor pior do que Judas. Porque Judas traiu você com 30 moedas de prata. Eu sou capaz de te trair por conta de um filme, de um... que mais? Pela minha preguiça. Eu sou pior do que Judas. E aí, vai dizer assim também. Aí vem, né, o sentido de todas essas passagens que dizemos para vocês, né? Há uma verdade capaz de produzir a libertação do homem. Quando Cristo comunica para mim as verdades, eu sou verdadeiramente livre. Porque eu já não vou estar mais apegada às coisas. Então, essa questão também do Cristo ser crucificado de braços abertos, de ser livre de nós sermos livres de todos os apegos deste mundo mesmo, e abraçarmos nossa cruz de braços abertos, eu me desapego dos meus prazeres, eu me desapego das minhas ideias, eu me desapego só para que Cristo coloque em mim aquilo que Ele quer. Eu me desapego dos meus sonhos. Eu me desapego mesmo e ser verdadeiro com Cristo, né? Eu entrego meu namoro, eu entrego tudo para o Senhor e me desapego de tudo isso. Porque se um dia o Senhor falar para mim que não quer mais que eu continue o namoro, que não me quer como esposa e mãe, e se um dia o Senhor ainda me quiser como uma religiosa, eu quero ser capaz de me desapegar, de ser realmente totalmente desapegada, livrar-me de tudo isso com toda a caridade que existe e seguir unicamente o Senhor. Só estando em estado de graça, abrindo nossa inteligência para que Cristo nos comunique que nós vamos ser capazes de fazer isso. Sem fazer isso, a gente não dá conta. Então, só vou terminar aqui. Então, o que acontece? Ele vai falar também, aqueles que se esforçam em seguir os mandamentos de Jesus, recebem essa graça do Espírito Santo, vivem pelo Espírito Santo e são por ele introduzidos pela verdade. E ainda mais lá, depois vocês vão ler, obviamente, né? O texto que eu vou mandar para vocês, ele vai dizer assim também, que esse Espírito Santo que nós recebemos não é propriamente o Espírito Santo. É o movimento que o Espírito Santo faz em nós. A gente não consegue receber o próprio Espírito Santo. Por quê? Porque ele é Deus. Se a gente recebe ele, puramente o Espírito Santo, a gente morre. Nosso corpo não aguenta. Assim como quando a gente começa a avançar um pouco mais na vida espiritual, na vida de oração, quando você está rezando, pode ser que você dê uns... Por quê? A caridade agindo em você. A caridade o amor sobrenatural de Deus. Então, Deus está se unindo a você. Então, você dá uns... Seu corpo não aguenta. Assim como o santo, quando ele levita, o corpo não aguenta. Como que o santo levita? Não tem explicação para o santo levitar. O corpo já está tão puro. Meu corpo já não aguenta tanto, que ele quer se unir tanto a Deus que ele levita. É isso que nós temos que almejar. É uma vida assim. E a gente só vai conquistar uma vida assim se a gente rezar, deixar que Deus usa do nosso intelecto para mostrar pra gente o que a gente precisa mudar, o que a gente precisa melhorar, e o que a gente tem que ver, as nossas qualidades também. A gente tem que saber que a gente precisa ser humilde, por quê? Porque o pecado original foi um pecado de orgulho, então tem que lutar muito pela humildade, porque eu sei que até lá na sétima morada eu vou ter inclinação ao orgulho. Até lá na sétima morada. Então tem que lutar pela humildade. E como é ser humilde? É ver a verdade de cada coisa. É ver que eu tenho qualidades, mas que essas qualidades são unicamente Deus em mim. E que eu tenho todos os defeitos. E posso ser pior do que qualquer um. Pior que Judas, pior que Hitler, pior que Mussolini, pior que tudo. Que eu vejo como um mal maior. Eu sou o pior de todos.
Eu tenho que reconhecer a isso. Que eu posso pecar de tudo. Eu sou nada mais pecado. Eu sou nada mais pecado. Então, todo esse negócio que, ai, você tem que se amar. Ai, que não sei o quê. A gente só conseguirá ter uma vida plenamente feliz se a gente reconhecer a isso. Que nós somos nada mais pecado. E que Deus nos ama tanto, 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 que Ele me sustenta. Deus me ama tanto que Ele me dá várias graças. Deus me ama tanto que Ele quis me dar um pouco da vida divina em mim. E essa vida divina em mim se chama inteligência e vontade. Amém? Amém. Então, meninos, é isso. O aviso. Então, eu queria falar para vocês que estou com a ideia de pedir uma contribuiçãozinha para vocês, até mesmo para prova, caso agora tá voltando, né? A gente comprar alguma coisa, né? Até mesmo para confraternização, investir em workshops que a gente vai fazer. Então, a gente está pensando aí numa contribuição de R$5. A gente não vai por obrigado, tá? Não é aquela coisa, lista de quem pagou. Porque tem casos e casos, quem puder dar R$1 dá, quem não puder dar, beleza. Mas aí a gente vai... A gente tá querendo aí outra contribuição, se quem puder ajudar. E eu acho que é só. Só? Eu tinha mais duas coisas na minha cabeça, mas eu esqueci, né? Coloca no grupo depois, né? Então, meninos do Zoom, fiquem com Deus. Nós vamos finalizando, então, a nossa formação. Depois a gente disponibiliza nos nossos links do YouTube e do Google Sala de Aula, tá bom? Deus abençoe todos vocês. Lembrei. Se tiverem uma pergunta, manda no privado, por favor. Nós estamos bem em cima da hora. Beijo. Gente, uma coisinha aqui. Eu tava pensando.